Nós estamos chamados para compor a mesa Dr. Dalvi de Paula Júnior, Dr. Antônio José Donizete Molina Navarro, procurador do Ministério Público Federal de Santos. E para mediar essa mesa, nós vamos chamar a doutora Silvia Maria Tagé. Vou passar a palavra para o Dr. Dalvi. Só queria fazer um destaquezinho que, fora o pescador, a maioria que deu depoimento foram as mulheres, né? Queria puxar a brasa para a nossa sardinha, e 2 assistentes sociais. Então, só para chamar a atenção que, né, é uma situação que me chamou, né, que destacou. Muitas mulheres, 2 assistentes sociais e um pescador. Então, vou passar a palavra para o Dr. Dalvi, desde já agradecendo a participação. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite participando desse evento, podendo trazer um pouquinho da nossa experiência no âmbito do Ministério Público em relação ao tema que foi aqui proposto. A gente sabe, até pela apresentação do filme, do pessoal da poesia, e pela efervescência e, infelizmente, comemoração do primeiro aniversário do incêndio, e o incêndio da Lemoa melhorou, ainda chama muita atenção. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, além disso, porque o tema do nosso encontro aqui diz respeito à segurança da população que convive no entorno do porto, de áreas industriais, e como fazer para lidar com essas situações de risco. Santos foi pioneiro, e o estado de São Paulo também, na questão tanto do gerenciamento do risco, como na criação de planos de emergência para lidar com esses riscos. Se isso tem um ponto bastante positivo, porque nós estamos no epicentro desses instrumentos, né? O primeiro plano de auxílio mútuo para tratar de emergências é o plano de auxílio mútuo de Cubatão, depois o plano de auxílio mútuo do plano de Santos. Eles antecederam todos os outros congêneres no Brasil, e a própria lei que passou a regulamentar a matéria, assim como a CETESB foi o primeiro órgão ambiental, antes mesmo de regramento para todo o país, a exigir os estudos de análise de risco. Mas isso também significa que nós há muito convivemos em local perigoso, porque senão não haveria necessidade da criação desses planos de auxílio mútuo, né? Da consciência da possibilidade de acidentes ampliados, como é o caso do incêndio da Lemoa, e a gente poderia citar outros acidentes ocorridos, explosão na Ilha Barnabé, incêndio dos terminais de açúcar em Santos, esse último incêndio na Local Frio, no Guarujá, né? Isso sem falar do famoso incêndio da Vila Socorro, né? E outros episódios críticos de poluição relacionados ao polo petroquímico de Cubatão. Esses instrumentos, eles, se bem aplicados, se bem elaborados e implementados, eles de fato têm capacidade de garantir a segurança do entorno desses estabelecimentos, sejam eles de natureza industrial, sejam eles de natureza portuária. 2 fatores, entretanto,
eu acho que precisam ser destacados em relação a esses planos. Um é um fator cultural, e que é meu, e é de cada um dos senhores, e é do povo brasileiro, que sempre acredita que o pior não vai acontecer. E plano de emergência foi feito e projetado para todo dia a equipe de emergência da empresa chegar na empresa com a sensação, é hoje que tudo vai explodir. E quando, na verdade, pela nossa natureza, a gente chega no lugar de hoje não vai acontecer nada. É mais um dia sem nenhum acidente. Esse é um aspecto de natureza cultural. O outro aspecto esse é muito mais perverso. É um aspecto relacionado, eu acho que não tem nenhuma outra palavra que a gente possa utilizar, é o aspecto relacionado à ganância mesmo, né? Se eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro, para que é que eu vou perder tempo com isso, né? E essas duas questões interligadas são catastróficas, né? Para que eu vou gastar dinheiro com isso se não vai acontecer mesmo? Então, causa muita apreensão, e a gente viu na própria comunidade e no Ministério Público, quando a gente percebe que vai analisar a documentação da Ultracargo, por exemplo, e verifica que toda a sua documentação ambiental, incluindo planos de emergência, etc., estavam todas em ordem, né? Então, o que aconteceu aí? O dia a dia do órgão ambiental levou a aprovar um estudo pro forma. O dia a dia da empresa levou a ignorar esse estudo, né? E deixa para lá que não vai acontecer nada. E me parece que é uma conjugação desses fatores e um descaso também em relação ao próprio poder público, né? Quando a gente pensa num acidente ampliado, como foi o caso desse da Ultracargo. O que eu quero dizer com isso? A legislação já estabelece, e como eu falei, no Estado de São Paulo até há mais tempo do que nos demais estados da Federação, a obrigatoriedade da existência dos estudos de análise de riscos, e a partir desse estudo, a elaboração de um plano de gerenciamento de risco, de um plano de emergência, que hoje nós chamamos, por conta da regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de plano individual de emergência. Esse plano, ele deveria, como até foi mencionado no vídeo, ele deveria conter o acidente, não deveria permitir que esse acidente se ampliasse. E é muito interessante ver o que as pessoas sentiram em relação a um evento dessa magnitude. Eu chamo a atenção para uma entrevistada que mencionou que aquele dia o ônibus estava mais quente. Desculpa, o ônibus não estava mais quente, a temperatura não estava mais quente. Um dos fatores que demonstram que o incêndio da Lemoa foi mal combatido é que numa distância, o foco principal do incêndio é onde eu estou sentado, e aonde aquele moço ali está tomando um suco, existia uma camada de plástico, uma plaquinha de plástico da finura desse papel e que não foi afetado pelo fogo. O calor, embora tenha atingido toda a área de tanque, ele não chegou em áreas muito próximas, muito além do foco principal do incêndio, que permitia um combate mais eficaz. Eu não estou dizendo depois das explosões, depois da maior magnitude do incêndio, estou dizendo no momento inicial. No segundo dia após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros, quando ainda estava na operação de rescaldo, que foi a primeira vistoria que o Ministério Público de São Paulo realizou, o Dr. Antônio Terminari, inclusive antes, esse material estava lá, íntegro, intacto, mostrando que se a equipe
de incêndio da empresa estivesse bem aparelhada, bem treinada e soubesse fazer o que deveria fazer, o incêndio não teria atingido a magnitude que atingiu. Então isso claramente mostra que se o estudo de análise de risco posterior a ele, o plano de emergência da empresa foi bem elaborado, ele foi mal aplicado. Não nos parece também que ele tenha sido bem elaborado, porque, como também foi mostrado no vídeo, para aquele tipo de equipamento, dado o tipo de material estocado, todos eles com potencial de inflamabilidade, de explosividade muito alta, tendo do lado depósitos de material altamente tóxico, que são aqueles tanques menores que vocês percebem que os bombeiros passaram quase um incêndio inteiro resfriando, porque se aquilo pega fogo, a tragédia seria bastante grande, e esse sim tem potencial tóxico relevante. Mostra que os equipamentos ali instalados, que dependiam do posicionamento humano, que dependiam de uma equipe bem treinada, de uma equipe que estivesse completa na véspera de um feriado, que em feriado não acontece nada, né? O incêndio poderia ter sido diferente. Nós percebemos também que imediatamente foi acionado o plano de auxílio mútuo das empresas que trabalham com granéis líquidos ali na Lemoa. Ótimo! As empresas foram pioneiras desses planos de auxílio mútuo, como eu já falei, e vamos lembrar, a nossa região foi pioneira no Brasil inteiro nesse tipo de plano. Mas os planos são uma concha de retalho, e uma concha de retalho feita por privados. Então, uma das dificuldades do Corpo de Bombeiros foi emendar a maneira de uma empresa com a de outra, porque não havia padronização nos sistemas de engate. Até hoje, nós não temos um plano regional capitaneado pelo Estado para que essa situação, sem nenhum demérito aos planos privados, foi um lado positivo da iniciativa privada, mas está na hora de que o governo do Estado de São Paulo crie um plano regional de emergência. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do GAEMA, que é coordenado pela doutora Flávia aqui na região, instaurou um inquérito específico diante dessa coleção de incidentes mais recentes, para que o Ministério Público, já que não houve iniciativa própria, busque medidas judiciais, se for o caso, para determinar o Estado de São Paulo que assuma a responsabilidade por ele, Estado, coordenar o plano regional de emergência e não termos mais um plano. Aliás, nós temos vários planos, né? O plano do Porto, o plano do Patão, o plano dos terminais líquidos. Na verdade, a gente tem que ter um único plano estatal que congregue todas essas atividades, né? Nós não podemos, a cada incidente, alguém criar uma sala de crise, onde as pessoas sequer se conhecem, ninguém sabe quem manda ou quem não manda, como aconteceu no incêndio da Ultracargo, criada pelo governo do estado, porque a prefeitura demorou para criar, ou como aconteceu no incêndio do Guarujá, criado pela prefeitura, porque já tinha experiência da Ultracargo, então criou. Mas veja bem, sala de emergências, controle de crise é pré-existente, ele tem que poder ser acionado, e poder ser acionado 24 horas, 365 dias por ano. Né? Então, isso é o que falta na nossa região. E é claro que é muito importante que a comunidade participe da elaboração desses planos, cobrem, e agora nós estamos entrando numa época bastante interessante, que são as eleições municipais, cobrem os seus representantes essa participação, porque normalmente a população ela acaba ficando como um fantasma diante dessas situações. Ela só vai aparecer principalmente quando há uma tragédia de maior impacto, como aconteceu aqui na nossa região com o incêndio da Locafrio, onde houve morte
de pessoas, onde, em razão do tipo de poluente, houve afetação aguda, né? A gente vê, e eu tive nas audiências públicas lá no Jardim São Manuel, e ouvi essas pessoas pessoalmente, diversos episódios de pessoas que se sentiram mal em relação ao incêndio, né? Normalmente relacionado a pessoas que já tinham algum agravo de natureza respiratória, mas nesse incêndio os parâmetros ambientais não foram ultrapassados, né? A Secretaria de Estado da Saúde está elaborando um programa para avaliação da saúde da população atingida, né? Mas nós não temos efeitos agudos, como aconteceram em outros acidentes, para que haja um monitoramento e uma correlação entre o poluente específico e o agravo à saúde. E desculpe, mesmo em casos onde isso existia, e aqui a região também tem um caso bastante simbólico, que é o caso da Ródia, mesmo tendo essa correlação, a gente às vezes encontra dificuldade para fazer a prova, porque são muitos interesses envolvidos, né? E isso nem sempre aparece. No âmbito do nosso inquérito, nós ouvimos todas as secretarias de saúde dos municípios envolvidos para obter informação sobre o atendimento médico realizado nos dias logo em seguida ao incêndio da Lemou, para a detecção de algum aumento no atendimento, e este aumento não foi registrado, né? Ou seja, o número de pessoas atendidas pós-incêndio com queixas de natureza respiratória não ultrapassou o número de pessoas, a média do número de pessoas atendidas com queixas respiratórias em períodos que não houve incêndio, né? Isso só para dar um exemplo da complexidade que se tem para tratar com essas questões. Então, eu acho que eu quis fazer esse comentário em homenagem ao tema do nosso encontro, e para que isso sirva de ponto de reflexão. É possível termos um porto próximo de cidade? Sim, é possível. É possível nós termos regiões industriais próximas de áreas habitadas? Sim, é possível. Mas é necessário que tenha os controles ambientais devidos, e é necessário que tenhamos planos individuais de emergência e planos regionais de emergência bem elaborados, claros para toda a comunidade, né? É necessário que esses planos, porque, desculpa, a gente tem a ideia na cabeça, às vezes não consegue transmitir. Qual é a diferença entre um plano regional de emergência e um plano mútuo de emergência? É que o plano mútuo é a somatória de planos individuais. E os planos individuais, como o próprio nome já diz, ele vai olhar a atividade de uma empresa específica, e dificilmente o grau de risco desta empresa, senão ela não seria licenciada, ultrapassa em muito a sua área. Então, quando eu falo em um plano mútuo, é a somatória desses planos individuais, e não é feita uma análise de um acidente expandido. Quando eu tenho um plano regional, eu tenho que ter a somatória daqueles planos, não só em equipamentos, eu tenho que ter a somatória daqueles planos também relacionadas à amplitude dos efeitos de um acidente ampliado, coisa que nós não temos hoje, mesmo com os planos de auxílio mútuo. O plano de auxílio mútuo não é um novo estudo de análise de risco ampliado, é a soma dos planos individuais, e isso a gente pretende que seja corrigido quando o Estado elaborar por iniciativa própria ou porque obrigado o plano regional de emergência. É importante também que se cobre das autoridades municipais respeito ao zoneamento urbano. Por que isso? Porque eu tenho um risco muito mais ampliado quando
o município, que tem o dever de controlar isso, permite a ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas por população próximas de áreas industriais. A gente sabe que a pessoa não escolhe morar num lugar irregular próximo de área industrial porque quer, mas o poder público tem a obrigação, nos dois lados: um, de evitar a ocupação; dois, de garantir moradia digna em local adequado, né? Porque isso modifica qualquer relação de risco que a gente possa avaliar, né? Então, por isso que eu digo que é importante que, nesse momento que nós estamos de período pré-eleitoral, todos nós exerçamos a nossa cidadania e cobremos do nosso, daquele que quer o nosso voto, e olhe por esse lado também. Eu não vou adiantar nada em relação ao incêndio da Lagoa, até porque eu sei que é isso que vocês vão perguntar e a gente vai conversar melhor sobre isso nos debates. Então, por enquanto, é só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Eu quero comunicar a vocês que, se alguém estiver elaborando perguntas que possam ser encaminhadas após as palestras, já preparem e inscrevam-se aqui com a Bruna, passem o nome para ela, só após as palestras, tá bom? Agradeço. Bom, vamos passar a palavra agora ao Dr. Galoia, do Ministério Público Federal, que é uma pessoa bastante atuante também na área, nosso parceiro de muitos debates. Obrigado, professora Silvia, e agradeço o convite formulado. Cumprimento o Dr. Dauri, também companheiro de muitas lutas aqui na região, e boa noite a todos e a todas. A atuação do Ministério Público Federal, ela também se dá, nesse caso do incêndio da Ultracargo, e em razão de que ele envolve também interesses da União, na medida em que você tem, junto ao terminal, ou melhor, o próprio evento, o próprio incêndio provocou poluição no estuário, uma contaminação que levou à mortandade de peixes, e nós sabemos que o estuário tem uma interação não só para ser um porto, a função não é exclusiva a porto, é berço da vida marinha no plano ambiental, plano ecológico, local de procriação de espécies marinhas e sobrevivência de comunidades tradicionais que dependem da pesca. Para além disso, outros fatores podem ensejar também uma atuação do Ministério Público Federal, caso se torne necessário. No caso em questão, o evento estava acontecendo e eu acompanhava pelo noticiário. Retornando de São Paulo, a mesma nuvem que o Jeffer relatou, chegando na entrada da cidade, uma cinza caiu sobre o carro, assim. Tive que ligar o limpador de para-brisas para poder. Parecia uma névoa, mas aquilo era realmente fuligem do incêndio provocado. E a nuvem de fumaça parecia mais um daqueles viadutos, de tão baixa que estava. Ou seja, a fumaça estava sendo direcionada do terminal para a montanha próxima. Eu estava retornando de São Paulo, era domingo de Páscoa. Depois, acompanhando pelo noticiário, vi que as informações que eram trazidas, elas estavam desencontradas. Falavam que o incêndio estava controlado, daqui a pouco mais tanques eram noticiados que pegaram fogo. Isso começou a trazer uma insegurança. Então, no primeiro dia que foi possível, eu instaurei um procedimento, submeti à distribuição, acabou caindo lá no nosso gabinete, o Roberto, que está aqui presente, que ajuda muito a gente lá, ele auxiliou bastante nesse caso também, instaurou esse procedimento, nós começamos a instruir e
convoquei técnicos do Ministério Público que não ficam aqui na Baixada Santista, eles ficam em São Paulo para acompanharem uma vistoria em loco durante o incêndio. Nós estivemos lá numa manhã, já num dos últimos dias do incêndio, tinha um tanque pegando fogo. Algumas coisas interessantes eram sensíveis até para um leigo. Primeiro, o grande esforço dos bombeiros. Isso tem um lado grande positivo, né? Quer dizer, temos uma corporação dedicada, que pessoas lutam colocando em risco a própria vida para combater incêndio. Mas por outro lado, pensando no terminal petroquímico, precisa de heróis para combater um incêndio. Gente, a gente imagina que os planos de controle têm que funcionar de forma satisfatória para você não ter que ter vidas em risco para combater um incêndio dessa natureza. Segundo, a fumaça ela não estava mais para a montanha, ela estava direcionada para Cubatão. E conforme a situação do vento, ela ficava mais baixa ou ia bem mais para cima. Conversamos na ocasião com o representante do IBAMA, da CETESB, de outros órgãos públicos, dos próprios bombeiros, e o bombeiro mesmo relatando exausto, né, dizendo que era o pouco de espuma que eles dispunham e que iam fazer uma última tentativa. Se não desse, não sabiam como ia fazer porque não tinha espuma suficiente. E detalhe, esse incêndio, ainda ele falou, a sorte é que nós estamos próximos do mar, porque água não faltava. De fato, eles aparentemente conseguiram combater o fogo naquela manhã. À tarde, eu voltei para uma audiência, porque lá no Ministério Público Federal, nós somos em 8, até 2013 cuidávamos de 24 municípios, e não só na questão ambiental, desde questões criminais do porto, de importação, enfim, a questões indígenas, ambientais também, patrimônio histórico, enfim, uma gama bem diversa de temas. Então eu fui fazer uma audiência criminal. Ao sair da audiência, olho para lá de novo a chama do incêndio. Retornei para lá e conversei daí com o pessoal da saúde que estava presente, estavam vários órgãos reunidos lá tentando encontrar soluções e avaliando até se ia ter que evacuar a população por conta do risco à saúde. Enfim, algo que, como o doutor Dauri já expôs, não está adequado para talvez o mais importante polo petroquímico do país, junto da maior metrópole da América Latina, do maior porto também, e ali aquele terminal fica junto da entrada da cidade, ou seja, vários entraves, todos colocados lado a lado, população vulnerável, o acesso da cidade, o terminal junto. E um parênteses aí, eu acho que vem bem ao caso, que esses tanques que pegaram fogo, eles tinham pouco tempo de construídos. A construção foi, salvo engano, terminou em 2012, 2013. O uso dele era de meses quase. E acontece um evento dessa natureza ali. Junto dos tanques passa um duto da Transpetro, enterrado a poucos metros dali. Isso foi uma preocupação que nós tivemos também, chamamos os técnicos da Transpetro no local, eles tranquilizaram a gente dizendo que aquela linha já estava esvaziada, ali não tinha produto com risco naquele momento. Mas imagino se o fogo começasse no primeiro tanque, será que teríamos problema? Então, enfim, uma necessidade de uma análise mais cautelosa ficou patente em relação a, primeiro, não ocorrência de um evento desse. Segundo, que o combate teria que se restringir o fogo antes do primeiro tanque, porque foi na linha, o que tudo indica que ocorreu, uma linha de contato entre os tanques, que depois, juntamente com o Ministério Público do Estado, nós fizemos vistoria no local, com a equipe técnica, a perícia da polícia, aliás, do Ministério Público, e lá, em uma linha que interliga os tanques, teria sido a origem do incêndio, ou seja, não precisava ter atingido sequer o primeiro tanque. E ali, os bombeiros tinham que
concentrar a atenção dos tanques vizinhos, porque o calor de um, na verdade o vento e a chama acabava conduzindo um calor para o próximo tanque. Tanto que mais de um tanque foi pegando fogo em sequência. Nós também, quando retornamos à Procuradoria, tivemos o cuidado de expedir ofícios para o Ministério do Combate à Fome, visando uma atenção às famílias de pescadores que sofreram com a perda do pescado. Também para a Agência Nacional do Petróleo, e aí entra aquele ponto que eu coloquei. A priori, certas questões têm que ser resolvidas no âmbito do Estado de São Paulo, do município de Santos, do Estado de São Paulo, que é o maior estado da federação em termos de poder econômico. E tem toda a condição de ter esse tipo de atividade, mas com todos os cuidados e controles necessários. Mas em outra análise, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, também licencia esses tanques. Então esse também é um ponto de preocupação, e nós questionamos para que eles fizessem uma análise dessa situação e dos exemplos que possam tirar desse evento. Além disso, o IBAMA e outros órgãos foram também questionados. Nós, a partir daí, juntamente com o Ministério Público do Estado, temos realizado diversas reuniões buscando avaliar os danos e também cobrar do responsável as medidas necessárias. No primeiro momento, um ponto de maior preocupação nossa é aquela população, no caso principalmente afetada no que tange aqueles moradores em Empresa União que usam a pesca como meio de subsistência, e algo que pudesse retribuir esses pescadores ou tentar mitigar um pouco o prejuízo que eles têm. Então, nesse ponto, várias reuniões com participação de técnicos, de representantes do Instituto de Pesca e também dos peritos do Ministério Público e também da empresa. Além disso, nós temos estudos que estão sendo feitos para a apuração dos danos, ainda no caso do Ministério Público Federal, que estão em curso, e acredito que alguns do Ministério Público Estadual ainda não estão concluídos. Paralelamente a isso, quase que na semana seguinte ao evento, em razão de um outro procedimento que nós temos na Procuradoria, nós fizemos tomamos o compromisso do IBAMA e da CETESB de trazerem um relatório de vistorias de terminais que operam com cargas que possam trazer algum tipo de risco. E eles assumiram esse compromisso de fazer uma vistoria para prevenir eventuais situações que possam também gerar danos de igual natureza. No caso, foi citado o exemplo do caso Rodia. Eu acho que cabe um pequeno parênteses. Também nós estamos acompanhando essa situação. Até hoje é um problema que ainda não está resolvido. O Ministério Público do Estado fez muita coisa à época. A CETESB determinou a empresa a remoção dos poluentes, que ela encontrou. Então tem um problema ambiental que não foi totalmente resolvido em relação àqueles poluentes, porque estão em estações de espera. Uma outra situação é a saúde pública. O projeto, denominado Projeto Samaritá, lá atrás, que era para medir a saúde da população em relação a uma eventual contaminação, e aí, a partir de então, caso necessário, promover o tratamento adequado, ele teve início, mas parou lá atrás. E nós prosseguimos com esse evento, até muito instados pela Associação de Combate aos Poluentes Persistentes, a CPO, e conseguimos tirar que o Ministério da Saúde fizesse um estudo epidemiológico e uma análise de risco. Claro que isso é um procedimento demorado, mas foi feito aqui na região e depois está em curso, já tem algum tipo de fruto, a capacitação de profissionais da área médica para que possam lidar no plano do programa de funcionamento do SUS, inclusive, com o reconhecimento de sintomas ou condições fisiológicas da pessoa
com possível ligação à poluição ambiental, à contaminação da saúde. O ideal é trabalhar sempre na prevenção. Quando você tem a poluição e depois vai correr atrás dos prejuízos, os prejuízos assumem proporções desastrosas. O desastre não é só visual, não só chocou o mundo ver aquela tocha enorme ali, mas principalmente aquela população mais vulnerável, ela fica com algo que vai além até da condição física, que é uma condição psicológica de vulnerabilidade, de insegurança, porque ela não consegue ter a certeza de que tudo aquilo que ela passou, que ela venceu, aquela angústia, não pode vir de uma forma pior. Foi até relatado no vídeo bem importante, eu acho que é um documento significativo para ser considerado nos autos, inclusive. Ela não tem uma segurança de que aquilo não possa ocorrer novamente, ou mesmo se não possa ter algum tipo de decorrência futura daquele problema que a afligiu. A questão da pesca e outras situações que eu acho que envolvem até a própria Baixada Santista como viabilidade de funcionamento, porque são atividades de várias ordens, inclusive o funcionamento do porto. Outras empresas foram prejudicadas, aí você tem empregos atrelados a isso. Portanto, uma situação que eu acredito que precisa de muito esforço e, como o Dr. Dauri já colocou, uma conscientização popular, uma participação, cobrar de quem tenha a responsabilidade por executar os programas, por fiscalizar, para que essas situações elas sirvam de exemplo, mas não se repitam. Por enquanto, também é isso que eu gostaria de colocar e fico à disposição para evitar as questões. Bom, queria agradecer a colocação dos nossos dois promotores. Jeffer, o Nepes é testemunha do quanto eles são preocupados, investem, discutem, se dispõem a esse debate, né? Então, é interessante algumas coisas que eles colocaram, porque nós não tínhamos, algumas coisas que eu particularmente não tinha pensado, mas o aspecto cultural, empresarial, tardio, né, do acidente é uma coisa que eu realmente fiquei pensando, não, comigo não vai acontecer, né? A gente também pensa isso, né? Na minha casa isso não vai acontecer, mas enfim, muito interessante as colocações. Nós temos perguntas por escrito? Nós abriremos agora para o debate e nós já temos 10 pessoas inscritas. E eu peço aos senhores que sejam o mais breve possível, porque o tempo está um pouco adiantado, né? A gente pode se estender além do tempo previsto. Então, Você tem escritas aí? Tem. Então, primeiro as escritas e passa para a gente. Aqui, duas só? Tá bom. Então tá. Oi? São lista de pessoas que querem falar. Tá. Eu pensei que estavam as questões escritas. Tá. O Mariano vai chamar, tá ótimo. Eu só queria, de fato, pedir que a gente garantisse a fala de todos e a presença de todos. A gente sabe que está calor, é de noite, mas eu gostaria que a gente respeitasse o tempo de 3 minutos, tá bom, gente? Podemos fazer esse acordo por pergunta? Podemos? No máximo? Tá bom. Não quer dizer que tem que preencher os 3, né? Mas significa que é o limite. Pode ser? Temos um acordo? Então tá bom. Mariano, com você. O primeiro inscrito é a Sarina. Bem, boa noite. Primeiro, parabenizar pelo evento. E, na realidade, não é perguntas, é um repensar, né? A minha primeiro repensar é o seguinte:
O agente extintor, água do mar. Tecnologia para contenção no evento, diques de contenção. Jogar água, o que vai fazer por dique? Transbordar. Essa é a melhor tecnologia prática disponível para esse tipo de evento? Segundo, existem medidas de precaução anteriores a isso que poderiam ter sido feitas para saber qual é a rosa dos ventos em cada época do ano e simulados junto com a população. O caso daqui é bem diferente de Cubatão, e pode ser feito simulado porque ali é um parque industrial, não tem vizinhos. Então os simulados são importantíssimos para serem feitos. Terceiro, existe uma norma técnica de contabilidade, a NTC 15, que fala do balanço social ambiental, de saúde social ambiental, e preconiza, e não é uma esmola. E todas as pessoas que vão fazer um empreendimento devem pensar nas pessoas que trabalham na sua empresa, se no entorno ela tem moradia digna e dar esses retornos. Minimamente os terminais e o porto, nós mereceríamos um heliporto e um grande hospital, mantidos por todos. Certo? Então é o repensar que eu provoco para vocês. Né? Essas medidas de precaução podem existir. O empresário tem que pensar que o seu funcionário tem que ter dignidade para trabalhar. Enquanto o funcionário seu estiver uma palafita, você não está fazendo o seu trabalho. Então procurem essa norma técnica, porque as empresas estão apresentando os balanços sociais e ambientais de uma forma para fazer marketing. E o objetivo dessa norma não é isso, é amparar a população com aquilo que merece. Vou dar um exemplo: em campo, alta rentabilidade, baixa empregabilidade. Qual é a devolutiva de saúde socioambiental para a cidade? Merecemos muito. Um hospital, Albert Reis, um heliporto, mantido por eles, mas na forma de dever. Infelizmente é uma norma técnica, ela não tem vontade de legislação, mas ela pode ser transformada dentro dos licenciamentos. Deixo isso como sugestão. Sarita, na verdade, o uso da água do mar, né, vamos começar por aí, e diques de contenção, foi um recurso utilizado diante de um acidente ampliado, que não podia ter acontecido, foi um acidente ampliado. E num acidente ampliado eu não tenho disponibilidade de água doce para fazer o combate ao incêndio. Foge do parâmetro, como fugiu a quantidade do líquido gerador de espuma utilizado no combate ao incêndio, que ultrapassou a quantidade do produto fabricado no Brasil. Né? Então, o que não pode acontecer é chegar lá. Então, esse é um primeiro aspecto. E é claro, sim, existe tecnologia para evitar chegar aí disponível, e é o que a gente sente falta no licenciamento ambiental da Ultracargo e de outras empresas daquela região. Infelizmente, no nosso licenciamento ambiental, ele acaba se restringindo aos aspectos do empreendimento. E quando nos estudos de impacto ambiental se faz uma correlação entre bônus social, isso está lá nos relatórios da ONU desde 72, né, que tem que levar em conta o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto cultural, o aspecto ambiental no licenciamento. A tradição do direito brasileiro é que o bônus econômico apresentado pela empresa é o número de empregos gerados. Né? E infelizmente a gente vê isso sancionado, inclusive por órgãos públicos, né? A justificativa, por exemplo, do Serviço de Patrimônio da União para ter concedido sem licitação prévia a área onde foi construído, parte da área onde foi construído o terminal Embraporte, foi de que ele ia gerar X empregos. Isso saiu em entrevista de página inteira
da então representante do Serviço Patrimônio da União, no jornal A Tribuna. Né? Então, essa noção do que é benefício econômico barra social, né? Porque não é só o econômico, que precisa ser revisto e, de fato, embora a norma seja uma mera orientação, ela deveria ser levada em consideração quando se faz o balanço ambiental da atividade. É algo realmente para ser pensado, mas não é algo que possa ser imposto, né? Precisaria uma mudança de forma de avaliação feita pelos órgãos ambientais daquilo que se está licenciando. Assim como o licenciamento ambiental deveria também olhar um pouco além dos limites do empreendimento. Né? A norma ambiental diz que ele tem que levar em consideração os projetos públicos existentes naquela área, mas ele precisa levar em consideração a sinergia dos diversos empreendimentos e atividades existentes naquela área. A gente tem até um trabalho conjunto, uma ação proposta dos dois Ministérios Públicos, buscando isso nas obras de dragagem do Porto de Santos, mas infelizmente sem muito sucesso para obrigar os órgãos ambientais a olhar essa sinergia. Só gostaria de fazer uma observação. A minha preocupação é, na medida que eles usam o plano social ambiental para o marketing, que fosse auditado realmente se realmente estão cumprindo a norma, se ela está sendo vigiada, porque ela não é um balanço fechado. Tá? Na verdade, isso é muito mais uma questão de... foge ao âmbito do licenciamento, eu quero dizer, eu não tenho como obrigar. Quando ele faz um marketing muito ostensivo em relação a esses parâmetros, mas ele não faz, ele só faz esse marketing de forma, até porque ele não é cobrado por esse marketing. Então, nem uma medida do ponto de vista do direito do consumidor para ter como propaganda enganosa é possível ser feito. Né? A gente nunca conseguiu detectar um caso em que os poucos casos que tiveram, o empreendedor desistiu da propaganda. O caso da Cosipa, que quis dizer que a dragagem que ela estava fazendo era ecológica. Não era ecológica, era uma dragagem como outra qualquer, com alguns cuidados ambientais, como todas as dragagens deveriam ter. Então, aquele nome ecológico ali precisava sair do projeto. Tem uma lei federal que cobra a IPC na licitação do ambiental. Tá. Eu posso falar Então vamos à próxima questão. Que é? André, da coalizão das comunidades atingidas, da assistência social, servidor público do Santos também. Queria dizer primeiramente que esse documentário foi muito inspirado nos órgãos, né, no Estado, e principalmente no Federal, que a gente gostaria muito de se envolvesse nas outras questões, além da questão que envolve a pesca. A primeira pergunta, acho que você respondeu em parte, mas eu queria ouvir um pouco mais dos dois. O que muda ou embasa na visão de vocês a criação desse documentário? A região tem altos índices de problemas respiratórios antes do acidente. O agravamento dos óbitos após não deveriam ser considerados? Por exemplo, o caso do bombeiro, assim como tem essa senhora que foi citada, assim como outros casos, a vigilância simplesmente chegar, passar no primeiro dia, não tem mais índice. E depois, o Dr. Saldiva participou de uma primeira audiência, eu acho que vocês conhecem, uma das maiores autoridades de saúde nesse país, e entende que o que ia acontecer pode essa nuvem. Né? Então, falar que após que os índices foram mostrados e não mudou no 14, quer dizer, eu acho que a gente tem que considerar, e assim, existe uma perícia especializada que disse isso, técnica, embasada, descompromissada com o poder público. Quem pode indicar a análise de risco das comunidades que inspira até hoje esse gás tóxico, que é muito antes
eu tenho uma grande desconfiança, eu cresci nessa comunidade, eu vejo que muitos amigos meus ali desenvolveram câncer e sentem o cheiro doce ou não doce até hoje, né? Por que situações que foi colocado aqui de documentos que estão totalmente legalizados, etc. Em algum lugar recente nós vimos que servidores públicos são presos, empresários estão sendo processados. E aqui, o que está acontecendo? Por que a demora para que essas coisas realmente comecem a gente ver um retorno? A comunidade que estão ali, elas não discutem por elas discutem por uma cidade que não tem mobilidade, que tem uma única saída, que não tem um plano, que não tem nem sequer um PS. Se qualquer governante quiser trabalhar nessa cidade, é só ir naquela região. Há maiores índices de gravidez precoce, maiores índices de evasão escolar, não tem ensino médio. Que Santos é essa? O segundo maior IDH do estado de São Paulo, mas parece um membro do Estado Islâmico, que pode explodir a qualquer momento. Eu acho que precisa de um esclarecimento em relação à questão da saúde. A avaliação que foi feita, a CETESB fez uma avaliação quanto à emissão dos poluentes durante todo o período do incêndio, inclusive com instalação de uma unidade de telemetria. Depois, as Forças Armadas, né, o Ministério da Defesa, mandou uma unidade móvel para fazer essa avaliação. E, como eu disse, nós, após o acidente, fomos buscar dados disponíveis, dados estatísticos disponíveis, para verificar se a gente conseguia detectar alguma coisa que estivesse fora da curva, exclusivamente do ponto de vista estatístico. Isso não significa, primeiro, que não tenha ou não vá acontecer agravo à saúde, porque, como o Jeffer disse no vídeo, esses agravos não vão acontecer, podem acontecer ao longo do tempo, né? Esses agravos não necessariamente estão vinculados àquele poluente específico que estava presente na queima do tanque. O Jeffer mencionou a possibilidade da formação de compostos de cloro pelo uso da água do mar. A Secretaria de Estado da Saúde pediu informação sobre a composição química da tinta utilizada nos tanques para verificar quanto que isso influenciou na emissão de poluentes. E esses estudos, tanto por parte da Secretaria de Estado da Saúde como dentro do nosso inquérito civil, estão sendo realizados. É claro que a gente tem que lidar com o inquérito civil de uma maneira prática. E eu não posso aguardar a realização de um estudo epidemiológico, né? Como eu falei, o Antônio complementou, quando a gente tem um poluente específico, que é o caso Roger, por exemplo, ou pegar lá da Local Frio, eu já tenho dificuldade em fazer uma avaliação de saúde. Você imagina quando eu não tenho um poluente específico, em que eu tenho agravamento de situação de saúde por predisposição da pessoa ao poluente, que eu tenho agravamento da saúde porque a pessoa, como uma senhora que foi entrevistada, tinha tuberculose. Tuberculose é infecção de origem bacteriana, né? Não tem absolutamente nada a ver com poluente, mas a situação fragilizada de saúde dela, talvez em função do local que ela mora, também, esse sim um aspecto ambiental, faz com que ela fique mais vulnerável à emissão de poluente. E não é só o poluente, você mesmo colocou aqui, específico desse episódio crítico de poluição. São os poluentes que são emitidos dioturnamente por todo o complexo
industrial, portuário que nós temos na nossa região e que vem de um período de descontrole a um período de, eu diria hoje, de relativo controle. Por que isso? Porque se nós tivermos um grande avanço no controle das atividades industriais, né, nós estamos só começando a fazer o controle das atividades portuárias e retroportuárias, porque a legislação dessas áreas só se preocupou com as questões ambientais a partir de 1993 e a legislação de controle de poluição no estado de São Paulo é da década de 70, de 77. Então nós temos uma defasagem de 20 anos nesse controle e uma atividade regulada por norma federal. A maioria de vocês são todos muito jovens, mas quem é um pouco mais velho talvez vai lembrar de uma um portal que tinha no Porto de Santos, que lembrava muito o portal dos campos de concentração nazistas, né? Que dizia assim: você está entrando em território federal, como se aquilo não fizesse parte da cidade. E assim o era até 1988, quando a Constituição Federal disse que não existia mais no território brasileiro espaços que não estivessem dentro de um município, que não estivessem dentro de um estado e que não fizessem parte da Federação Brasileira. Então é muito recente esse controle e certamente ainda tem muito o que fazer, e daí a iniciativa do MPF, nós também temos investigações a esse respeito, para buscar o controle dessas atividades, como os terminais da Lisboa, como os terminais de contêiner que trabalham com isocontêiner, porque todos eles emitem poluentes e ainda é necessidade de fazer o controle disso. Nós estamos começando e todos nós estamos sujeitos a esses problemas. Talvez por isso a gente não pode fazer uma afirmação categórica que a Baixada Santista seja, de todas as regiões do estado de São Paulo, aquela com maior índice de câncer. E é em todas as regiões da cidade, não só na Zona Noroeste, na Zona Leste também. Será que a água que é captada em local sujeito a depósito de contaminantes químicos, da indústria química, será que é décadas de poluição atmosférica? Né? Isso demanda a realização de estudos, como o doutor Antônio já colocou, estudos que são bastante demorados. No âmbito do inquérito, como nós estamos tratando de legislação ambiental, eu tenho a possibilidade de buscar reparação, tanto do dano efetivamente ocorrido, né, o dano que a gente conhece, de uma batida de carro, amassou, tem dano, morreu peixe, tem dano, emitiu poluente na atmosfera, tem dano, como daquele dano que tem, aquele dano potencial, mas um dano potencial com razoável certeza de que ele vai, desta potencialidade, de que ele vai acontecer, que é o caso do dano à saúde. Eu não preciso comprovar que houve dano à saúde para buscar a reparação desse dano. É claro que se a gente for discutir judicialmente com a empresa, é uma briga para décadas de discussão a respeito disso. Nós estamos buscando tentar chegar a um acordo que vai mais ou menos em cima do que você mencionou. E em relação às questões de saúde, dotem aquela região de mecanismos de atendimento à saúde mais eficazes do que aqueles que existem hoje. Para isso, nós já fizemos reuniões com a empresa, com a Secretaria Municipal de Saúde, convidamos para um bate-bola em uma reunião formal, Secretaria Municipal de Saúde e o vereador Evaldo Stanislau, que todos sabem, oposição ao prefeito, para que a gente tivesse o duplo viés e a partir daí possa tomar uma decisão isenta daquilo que efetivamente é bom para a população mais próxima das áreas em que contém esse tipo de risco, né? Então,
veja bem, a nossa avaliação estatística foi assim, olha, peguei alguma coisa na estatística, eu tenho mais. O não pegar não significa que não exista o agravo. Né? São os métodos que nós temos para avaliar. Assim como a experiência do Antônio em ver a nuvem de poluição, e a experiência do Jeffer em ver a nuvem de poluição que foram narradas, a do Jeffer desde aquela audiência com o Paulo Saldiva, foram transformadas no âmbito do inquérito civil em sistema de imageamento aéreo com as fotos de satélite detectando até onde chegaram a nuvem de poluição. Porque se eu precisar apresentar para o juiz, eu não estou apresentando, nem poderia o testemunho do procurador da CIRA, a petição inicial, ou de um ativista ambiental, mas a imagem de satélite que é irrefutável. Né? Porque se eles viram, o satélite captou, né? O grande Big Brother detectou. Não com a qualidade que a gente gostaria, mas detectou. Né? E todo esse material que ainda está sendo coletado deve gerar uma medida da Secretaria de Estado da Saúde. Se não gerar por iniciativa política própria, que eu acredito que aconteça, vai gerar pela adoção de medida judicial por parte dos Ministérios Públicos, no sentido de que a comunidade mais exposta aos efeitos deste evento tenha mecanismos de acompanhamento à saúde mais refinados. Eu não gosto da expressão ser monitorado, porque eu não consigo monitorar aquilo que eu não sei o que eu vou monitorar. Então, se eu monitorar agravo a saúde respiratória, eu vou cair naquela estatística, por isso que a gente fez ela logo no início. Tá? Daí eu vou dizer, olha, não tem nada, estatisticamente continua tudo igual. Né? Eu não quero isso, eu quero alguma coisa que de fato vá buscar o que está acontecendo com a saúde das pessoas. Até porque um sistema desse de avaliação pode indicar que o problema de saúde não foi em razão do incêndio, mas em razão da emissão continuada de poluentes orgânicos pelos depósitos de líquidos da Lemoa, ou por questões ambientais, pelas condições sanitárias do meio ambiente, em razão de morar em bairros desprovidos de saneamento básico eficaz, por exemplo, ou como a gente, né, eu acompanhei quando trabalhei na promotoria regional, e o Antônio acompanha, acredito que hoje talvez possa complementar a questão relacionada à qualidade da água que nós tomamos aqui na Baixada Santista. Para complementar, essa questão da água, a partir de dados também extraídos da própria CETESB, né? Que a água que abastece a Baixada, a maior parte é captada no Rio Cubatão, próximo dessa ponte estaiada que o Jeff se referiu. Ali na ETA 3, tratada, mas a captação entre a Anchieta e Imigrantes. Essa água ela passa, vem descendo a serra, passa as margens do que é chamado lixão de Pilões. E Pilões era um antigo depósito de lixo das indústrias de Cubatão. Essa água ela é captada numa barragem e depois tratada a céu aberto. Uma das preocupações do dia do acidente, à tarde, quando eu retornei para lá, eu citei na primeira parte da minha fala, foi que a fumaça estava indo baixa. Tem até fotografia lá na direção de Cubatão. Então, será que essa fumaça toda, uma hora ela cai? Essa fuligem, ela estaria caindo na própria estação de tratamento? Então nós vamos pedir para o pessoal da saúde, na ocasião, entrar em contato com a Sabesp para verificar se estava ocorrendo algum tipo de problema nesse ponto. Mas o fato é que, a partir desses índices de saúde que a população tem, em termos de doenças, na verdade, o maior índice de câncer do Estado, nós pedimos para o Ministério da Saúde também fazer uma análise de risco da questão da água. Ele fez essa análise
e foi encaminhado esse material para as secretarias de Estado de Saúde, para as secretarias de municipais e para a Secretaria de Estado, no sentido de aprimorar a questão do abastecimento da água da região. Outra parte da água é captada na serra, e uma pequena parte junto à própria ETA, a água que desce ali pela Henry Gordon. Mas, enfim, o sistema ele tem esse outro fator. A água que nós bebemos aqui, ela não é uma água da melhor qualidade. Além do que, por terem bairros, ocupações acima, antes da água chegar na captação, essa água ela sofre uma pré-cloração. E essa pré-cloração também pode gerar problemas para a saúde. De qualquer forma, nós tivemos a possibilidade de alertar o Ministério da Saúde, que sensibilizou, fez esse estudo, encaminhou para esses órgãos, que também é um outro detalhe, que a saúde daqui, da população, ela não dispõe de uma condição, as condições ambientais, elas não são favoráveis nesse ponto. Então, uma das vertentes de trabalho, ela é essa linha, mas volto naquilo que eu disse antes. A participação da população nos licenciamentos é fundamental. Interferir nesse trabalho, procurar participar, analisar, criticar, porque isso depois, lá na frente, no debate judicial, favorece ao Ministério Público, a quem sair na defesa do meio ambiente, da questão socioambiental. Além disso, ser um censor, e aqui este evento, e na verdade a iniciativa da universidade de propiciar esse contato de assistentes sociais futuros e outros estudantes com uma questão ambiental e mais com uma questão até complexa, eu acho que é fundamental, na medida em que esses temas vão passar a circular no meio de trabalho do futuro profissional. E ali ele pode ajudar a encaminhar questões que ele estiver verificando para a análise das autoridades, do próprio Ministério Público. Então, ele, em contato com a população, ter essa percepção e poder conduzir isso também. Bom, acho que... Eu estava combinando com o Mariano para a gente fazer as perguntas em bloco, porque nós não daríamos conta, eu acho que elas podem ficar repetitivas. Então, eu vou agradecer a todos fazendo as perguntas, e a gente está fazendo em bloco para eles estarem respondendo. Tudo bem? Pode ser assim? Eu vou passar o microfone. Por favor, eu quero que os senhores sejam breves e objetivos. As perguntas que forem parecidas, muito similares, elas contemplam um ao outro. Assim, todo mundo tem a oportunidade de ver aqui seus questionamentos serem debatidos na noite, tá bom? E também, gente, esse não é o último encontro, é o primeiro de muitos, tá bom? A Bruna, ela vai proferir aqui a questão do Gabriel. Então, vamos ver o que ele tem lá. A pergunta é a seguinte: permitir que os laudos técnicos e estudos de impacto sejam elaborados pela própria indústria compromete os resultados dos laudos em si? Boa noite a todos, meu nome é João Inocêncio, morador daquela região há 64 anos. Antes de ter aqueles depósitos, já morava gente lá. Tinha uma Vila Lemoa antiga, e ali era tudo sítios, né? Eu me lembro, sou daquela época. Então a área industrial e portuária da cidade foi crescendo, mas depois, quando colocaram o chão da cidade lá na Vila Lemoa, aí abriu um espaço para aumentar a comunidade. O que eu quero dizer é assim: eu era uma pessoa, quando era pequena, que tinha medo de tomar injeção, mas andava muito na rua, na chuva, gosto muito de água, e peguei uma febre, um amarelão, e fiquei na cama. Mas daqui a pouco estourou um tambor lá na Mobilói, que é naquela região da Lemoa, e veio por cima da minha casa, assim, onde morava minha mãe. Me deu um negócio tão pesado que me levaram, chamaram o pronto-socorro, me levaram para Santa Casa.
Aí chegando na Santa Casa, como eu tinha que tomar injeção, falaram, ele vai ter que tomar sangue. Fiquei bonzinho na hora. Saí correndo da Santa Casa, ninguém me pegava, subi o Morro São Pedro e desci lá no Sabão outra vez. Então é para ver que os assuntos de incêndio já são antigos. Eu quando morava no morro, a Ilha Bernabé pegou lá no lugar, o pessoal subiu o morro, falava que ia acabar a cidade. Então as coisas são antigas. O que eu quero mais preocupado é uma proposta que eu encaminhei numa discussão da audiência pública do Governo do Estado de São Paulo, não sei se era a Secretaria de Planejamento ou a Assembleia Legislativa. Eu apresentei, que nem o André que estava aqui há pouco, o André, ele colocou lá no vídeo, a minha preocupação não é com o plano das empresas, mas com o plano com as comunidades. Porque elas não têm noção, o doutor Dorinho colocou aí, se explodisse um outro tanque ao próximo, o negócio sim, ia ser grave, né? E aquele tambor que explodiu é o local mais longe das comunidades, é o último, é lá perto da Brasil Terminais, antes ainda tem Ultragás, né? Então é longe. Mas ao lado da Vila Lemoa existe para os tanques. Além disso, não há fiscalização nos caminhões, tanques ou contêineres que chegam, entram aqui, ali naquela região e se acomodam durante a noite ao lado das residências. Não existe fiscalização da prefeitura. Então eu gostaria que esses planos que foi falado, ele passou um ano e já ficou. E quando muda a administração, aqueles técnicos que discutiam o plano não sabem nem onde que está na gaveta, aqueles novos que entram não sabem nem onde é a gaveta que está o plano. Isso é verdade, eu sei que é verdade, porque eu sou envolvido com a questão das enchentes lá na entrada de Santo. Então minha proposta é essa, é conscientizar aquelas populações, os perigos que elas ocorrem, os riscos que elas estão submetidas, para que elas tenham pelo menos, porque a gente sabe que a Vila Lemoa, de um lado é um muro que tem mais de 1 quilômetro, não tem saída. Não é que nem a Vila Pantanal, né? Que tem saída para todo lado. Lá não, é fechado. De um lado é um rio e do outro lado é uma pista só. E os tanques estão do outro lado da estrada de ferro. Então, fazer esse plano junto com a comunidade, para que todos saibam realmente os riscos que eles estão sujeitos. Agora eu vou aproveitar, essa é a minha pergunta. Agora eu vou aproveitar a oportunidade. Está aqui o doutor Daria, outra autoridade federal, né? Ministério Federal, eu não lembrei o nome, porque esses dias eu fui para São Paulo e fui junto com um grupo da universidade aqui. E eu olhei eu ia do lado direito, olhei para aqueles mangues passando a ponte estaiada lá no Cubatão. Olha, se a gente contar, tem mais de 1000 árvores do mangue secas. Eu nunca vi aquele mangue todo secando. Alguma coisa está acontecendo, e é uma questão ambiental. Tem vários livros, é um mangue. Eu gostaria que os doutores verificassem por que aquelas árvores todas estão secando. Mas a minha pergunta é, um plano que envolva a comunidade. Obrigado, eu agradeço. Bom, boa noite, meu nome é Ana Lúcia, eu sou lá da Vila Pantanal. E no dia do incêndio eu estava lá, então eu presenciei tudo, né? Eu estava cuidando de uma senhora e eu estava lá na Lemoa, nessa hora que eu trabalhava lá. E assim, a primeira explosão, as pessoas só pensavam em sair correndo. Foi um desespero muito grande. A quentura chegava até onde a gente estava, né? Então quem estava ali, quem presenciou, é o que sabe o que viveu. Mas a minha pergunta é assim, ali existe não só uma empresa, como várias empresas. Hoje, o que está sendo feito nesse calor que está fazendo, nesse exemplo que foi dado com as outras empresas, para que não venha acontecer de novo? O que está sendo feito em questão a isso? E também assim, eu não vi ninguém maioral chegar ali perto da população, perguntar como foi, como não foi, sobre a saúde.
um apoio, um psicólogo, porque hoje eles vivem amedrontados. Como o Pantanal, a gente também, hoje eu sinto dor de cabeça até hoje, desde aquela fumaça, porque eu estava ali. Tanto a Vila Pantanal também foi afetada em questão da fumaça. Ali a gente ficava dentro de casa e a fumaça invadia as casas, né? Então, assim, o que está sendo feito em questão a isso? Eu acho que primeiramente tinha que ver a população. Não, na televisão eles falam que tem que pagar multa, porque não sei o que é a multa, porque não sei o que é a multa. E a população? Aonde entra? Eu acho que a prioridade tinha que ser a população, que foi a mais prejudicada. Boa noite, meu nome é Anselmo, sou morador da Vila Lemoa há 27 anos. Sou ex-trabalhador de uma empresa também próxima de onde houve um incêndio, onde também fui brigadista lá. Conheço algo com relação ao incêndio. Sei que as empresas, no primeiro momento, elas acionam seus brigadistas e que é difícil mesmo a questão do combate. Eu gostaria de colocar o seguinte. Primeiramente, questionar a questão da proximidade dos tanques. As empresas de transporte ali na área retroportuária onde eu trabalhei, elas mantêm uma distância entre os produtos químicos e os tipos de produtos segregados, delimitando uma distância entre eles, facilitando também o combate, separando eles em blocos. Não sei se lá eram separados ou não, mas acredito que a distância entre os tanques deveriam ser maiores. A minha pergunta é o seguinte: eu não vou questionar nem a questão da multa da outra carga, mas de lá até aqui, o que a gente avançou? Porque eu me sinto como aquela placa vermelha ali, devido ao descaso e à falta de providências que até hoje não foram tomadas. Gostaria que a mesa, os integrantes aí, poderiam esclarecer essa minha pergunta. Leonardo. Bom, boa noite aos presentes. Gostaria de saber dos membros aí dos Ministérios Públicos se haverá, se já está havendo, qual será a providência tomada pelos respectivos ministérios com relação a toda a omissão que houve, principalmente por parte da Prefeitura de Santos, que demorou 2 dias para virar público, e quando veio para falar que estava tudo sob controle, que ficou um bordão, né, que talvez até o prefeito use na campanha dele, está tudo sob controle. E houveram ligações, gravações para casa de todos os munícipes, SMS, dizendo que ninguém precisava se preocupar, que estava controlado. Isso no 2º dia. O controle era tanto que o incêndio durou 10 dias. Tá? Então eu gostaria de saber, por parte do Ministério Público, o que pode haver com relação a essa omissão. Isso foi omissão, por mais que não se soubesse ainda exatamente a magnitude do incêndio, o que estava acontecendo, é papel da autoridade maior da cidade, que é o prefeito, vir a público e falar: olha, estamos tendo incêndio, não sabemos as proporções ainda, mas nós estamos tomando todas as providências necessárias, estamos em contato com os órgãos, enfim, e isso não houve. A única coisa que ele fez foi aparecer lá, uma baita falta de respeito com o senhor Beto Mansur, para tirar aquela selfie ridícula, né? Enquanto a população de lá do bairro, principalmente, sofria com aquilo, aquele medo de explodir tudo, acabar com tudo ali, já que ninguém sabia o que estava vendo, o prefeito vai lá e tira uma selfie, né? Eu acho que foi de extremo mau gosto e desrespeito. O principal disso tudo é o desrespeito com os moradores do bairro. Tá? E com relação às empresas, eu gostaria de saber quais serão como já houve uma multa que, apesar de serem 22,5 milhões, pode ser considerada irrisória, porque isso não é nem metade do valor estipulado na legislação municipal, que pode chegar a 50 milhões para danos ambientais.
Então eu gostaria de saber, com relação às empresas, quais as providências serão tomadas no intuito de punição, mas não é questão financeira. Quem será punido, quem será responsabilizado por conta deste fato, deste ocorrido nas empresas? Os responsáveis, enfim, eu gostaria de saber então, em resumo, a atitude dos ministérios com relação à omissão do poder público e com relação aos responsáveis das empresas. Próxima questão vai encaminhar a Mercedes. Gente, oi Mercedes, eu vou pedir, porque já estão, por favor, não quero que você deixe de falar, Mercedes, por favor, mas eu só vou pedir para a gente agilizar um pouco, por causa do adiantado da hora. O Dauri tem um problema familiar para resolver, precisa sair, então vamos acelerar, por gentileza. Desculpa, Mercedes. Boa noite, gente. Tudo bem? Tenho algumas perguntas a fazer, são bem objetivas, eu acho. Eu queria saber quantos mortos teve nesse acidente, quantos hospitalizados, quantos adoentados, quantas famílias foram atingidas, quantos trabalhadores morreram nesse acidente e quanto às populações ribeirinhas, o que elas fizeram o que vocês fizeram, na verdade, para ressarcir, na verdade, essa perda que teve com a morte de tantos peixes, assim. E se essas famílias todas têm acompanhamento e assistência. Joana Alves. Gente, a Joana é a última questão da noite, tá certo? Boa noite, eu vou ser bem objetivo. Na verdade, algumas pessoas já até perguntaram em parte o que eu queria perguntar. Eu só queria ampliar um pouco, né? Porque na verdade, quando ocorreu isso há um ano atrás, eu acho que todo o município de Santos, toda a população, não apenas ali dos bairros mais próximos, mas também de outras regiões, ali de outros bairros e de outras regiões, ficaram muito apreensivos, né? Pelas redes sociais corria muita informação que a gente não sabe se é fato ou se é boato, mas que teria sido cogitado no último dia do incêndio, face à dimensão e a ausência de perspectiva de se acabar com aquele incêndio, teria sido cogitada uma evacuação de São Vicente, Cubatão e Guarujá. A gente não sabe se isso é verdade. A pergunta que eu faria, então, seria o seguinte: um ano depois, a gente sabe que medidas estão sendo adotadas, a gente sabe que as ações ambientais são longas pela complexidade, pela multidisciplinariedade das perícias, a gente sabe isso tudo. Pergunto, um ano depois, que motivos nós temos para hoje dormir mais tranquilos do que dormíamos há um ano atrás? O que já foi feito que a gente pode falar assim, bom, nisso já houve uma melhora para a segurança da população da região? Obrigada. Eu tinha me enganado, Osmar, está escrito Osmar, né? Quem é Osmar? É a última pergunta. Você bem rápido. Boa noite, meu nome é Osman, eu sou técnico de segurança do trabalho e a área da segurança, infelizmente as empresas como um todo não valorizam a segurança do trabalhador. Isso aconteceu aí com a Ultracargo. A gente ouviu alguns boatos, eu não sei se é verdade, que semanas antes do acidente a empresa não tinha técnico de segurança. Não sei se os senhores tiveram essa informação, mas é algo relevante a falta de um técnico de segurança do trabalho para estar avaliando qualquer tipo de risco. Aquela região é um grande cinturão de empresas petroquímicas, industriais, qualquer risco ali, por mais que seja controlado, e o acidente aconteceu no final de semana, onde há uma redução também no número de trabalhadores. A brigada de incêndio, e não, como o promotor disse, você não sabe quando é que o acidente acontece, mas nós precisamos preconizar a proteção.
nós somos prevencionistas. E qual foi a prevenção que a Prefeitura de Santos fez? Se houve fiscalização. Mas não cabe só culpar a Prefeitura também. Nós temos também que cobrar também a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Nós temos os fiscais do trabalho aqui. Será que essa empresa estava sendo auditada? Será que essa empresa estava sendo devidamente fiscalizada? Será que essa brigada de incêndio estava realmente preparada? Será que havia DDS, né? Treinamento especializado, qualificação? Porque, e outra coisa, o Corpo de Bombeiros. Todos sabemos que o Corpo de Bombeiro aqui do estado de São Paulo e aqui na nossa cidade, eles não têm nada para trabalhar. Não tem nada. Tanto é que tiveram que ser chamados outras equipes de outras cidades para dar uma sustentação no atendimento. Quase a mesma coisa que esse assalto que teve aqui no Macuco, que os policiais também não estão preparados, não têm equipamento. Eu gostaria de saber, agora, dos dois promotores, a seguinte questão. Será que não seria possível a promotoria também fazer um convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego também para obrigar essas empresas a obedecer o que determina as NRs, as normas regulamentadoras de segurança, que são 36? Obrigado. Eu quero agradecer as pessoas que perguntaram e destacar que algumas questões, elas são muito reflexões e têm experiência, né? Que essa experiência é riquíssima. Mas eu queria destacar também que algumas questões, eu não sei se são, eles vão colocar, se são do Ministério Público, mas que eu acho que elas são provocativas. Nós gravamos esse evento e acho que a gente tem que pensar em tudo. Então, eu estou falando isso porque eu não sei, eles vão colocar, evidentemente, mas tem questões que eu acho que não são do Ministério Público e do Ministério Público Estadual Federal, mas são questões profundas que nós precisamos pensar de fato. Eu vou passar a palavra para eles e vou combinar com eles que cada um fala aquilo que puder e a gente, depois disso, encerra a atividade. Bom, eu vou tentar fazer um mix de tudo que foi perguntado e vou responder primeiro porque eu, infelizmente, vou ter que sair mesmo após a minha fala aqui. Quando eu falei da necessidade de nós termos um plano regional de emergência e não uma junção de planos individuais, chamado plano de auxílio mútuo ou qualquer outro nome do gênero, é porque, sendo este plano capitaneado pelo Estado, ele precisa incluir outros mecanismos que os planos empresariais não têm, como, por exemplo, o estabelecimento de rota de fuga. Então, se eu tenho uma região que é difícil acesso, isso precisa ser detectado no plano. Sistemas de aviso, caso seja necessário, o plano detecte a necessidade de eventual evacuação, exatamente para evitar a situação de descontrole que aconteceu no incêndio da outra casa em relação à posição do poder municipal, né? Porque é o poder que está mais próximo da sociedade. Quem licencia a empresa é o Estado e a União via a ANP, mas o licenciamento principal é o Estado, né? O licenciamento feito pelo município é um licenciamento de natureza quase que fiscal, né? Não é um licenciamento de natureza ambiental, e os sistemas de plano de emergência vão do individual para o regional, né? Então, eu, se fosse prefeito de Santos, disse: olha, perguntem para o governador, porque eu não sei. Estamos acompanhando e não afirmar que está tudo sob controle, e não foi só ele. O gerente da CETESB também afirmou isso, porque todos achavam que conseguiriam controlar o que não deu para controlar. Por quê? Porque não tinha um planejamento anterior, não tinha uma sala de crise pré-instalada, com acesso a todas as informações, para subsidiar que as autoridades competentes falassem a respeito, né? Então, o que é necessário é que os municípios se engajem nesse plano regional,
porque também não adianta o município ter o seu plano, claro, ele já seria um ganho, mas o ideal é que eles estejam engajados no plano regional, porque diversas atividades, por exemplo, o sistema de saúde é regionalizado, né? Para que esse plano saia do papel. Eu acho que o que existiu no momento desse acidente e o que nós já temos hoje é experiência diante de uma absoluta falta de controle. No Tracargo mostrou-se que o poder público estadual, federal, municipal não tinha um controle nenhum sobre eventos dessa natureza. No evento da Boca ao Frio, a Prefeitura do Guarujá foi mais ágil, a Defesa Civil de Santos foi extremamente ágil em monitorar a posição dos ventos para ver qual seria o impacto daquele poluente em Santos. Foram mais rápidos. Ainda foi o suficiente? Não foi o suficiente, né? Porque, como eu falei lá atrás, um fatorzinho chamado ganância influenciou e misturaram alhos com bugalhos dentro de um terminal de contêiner, que pode acontecer em qualquer outro terminal de contêiner da nossa região, mas que não acontece em nenhum navio com um país cuja bandeira seja de um país sério ou cujo armador seja um armador sério, porque tem normas internacionais de segregação de contêiner conforme a carga, então não tem desculpa para dizer eu não sabia que estava dentro do contêiner. Isso tem que estar dentro desses planejamentos. O que a CETESB fez em função do incêndio da Ultracargo em relação especificamente à Lemoa foi iniciar um processo de revisão dos controles de risco. No passado não existia controle de risco, ela criou um processo, inclusive de provocação nossa. Esse processo depois passou por iniciativa da própria CETESB por uma revisão e agora está passando por uma terceira revisão em função do incidente da Ultracargo, e todas as empresas da Lemoa já foram vistoriadas para terem esses processos reavaliados. Em relação eu vou juntar duas coisas aqui. O que a gente constatou é que existem alguns mecanismos legais que permitem aumentar o grau de controle sobre a atividade de pessoas jurídicas. Todos nós sabemos que pessoas jurídicas é uma ficção, né? O que importa são as pessoas físicas que estão por trás. Só que é muito difícil chegar nelas, né? Para uma responsabilidade individual e pessoal. Está sendo feita investigação para isso também, inclusive no âmbito penal. Mas uma das regras é a exigência de que as medidas de segurança das empresas que trabalham com granéis líquidos, por exemplo, ou que envolvem material com explosividade, com inflamabilidade, que haja um responsável, engenheiro de segurança, que recolha a notação de responsabilidade técnica, ou seja, diga assim, eu sou responsável por isso. Isso é uma obrigação estabelecida pela legislação que regula a profissão de engenheiro. E a Ultracargo não tinha um engenheiro com RT recolhida para dizer este fulano é o responsável. Porque quando tem um fulano que é responsável, se ele vê alguma coisa muito errada, como um empregado da empresa que foi numa das audiências públicas, diz, não, nós não trabalhamos com 100% da capacidade dos tanques, nós trabalhamos com 105%, porque não tinha 1 centímetro ali de tanque que não era utilizado, né, a ponto de se suspeitar, como o Jeffrey colocou no vídeo, de que não fossem só aqueles produtos que pudessem estar sendo armazenados naqueles tanques. Então, tendo um engenheiro de segurança, ele vai dizer, olha, ou vai avisar o sindicato dele, ou vai avisar o Ministério Público, né? Ou vai avisar o CREA, né? Ele vai tentar salvar o dele, né? Que é a responsabilidade. E isso nós não temos. Esse mesmo mecanismo é o único mecanismo que nós temos de controle em relação ao fato de que os estudos de impacto ambiental são feitos por empresa ou por profissionais contratados pelo empreendedor.
Quando a legislação de impacto ambiental foi feita no Brasil, existia uma norma que determinava que as equipes fossem autônomas. E essa norma se revelou uma piada. Primeiro, porque ninguém contrata uma equipe autônoma se não combinar com ela qual vai ser o resultado da autonomia dela. E, em segundo lugar, isso só serviu para aumentar o preço dos estudos, fazendo com que houvesse uma enorme crítica a esse novo instrumento de licenciamento, que é o estudo de impacto ambiental. Na verdade, o que nós temos que ter no estudo de impacto ambiental são estudos feitos de forma coerente. A gente sabe que o estudo está sendo feito pelo empreendedor para atender a demanda do empreendedor. Ninguém é bobinho em achar que aquilo lá é imparcial. Ele é parcial mesmo. O que tem que ser imparcial é a avaliação do órgão ambiental. Tá? E, infelizmente, às vezes, o órgão ambiental tem que se valer desta mesma anotação de responsabilidade técnica, porque faz, como aconteceu com a CETESB em relação ao estudo de impacto ambiental do VLT, que declarou em depoimento lá no Ministério Público o seguinte: não tenho técnico com capacidade para avaliar esse tipo de projeto. Confiei na RT assinada pelo técnico da Secretaria Estadual de Transportes que assinou o estudo. Tá? Então, eu acho que é isso também para a gente lembrar na hora das eleições. Deixa eu ver o que faltou aqui. Em relação a Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é referência no Brasil em relação a atendimento. Aqui nós passamos por um fato desagradabilíssimo na nossa região, fruto de uma absurda disputa política entre governo do Estado e governo federal, porque quando o governo federal disse Porto é meu, o governo do Estado falou: então vou tirar o meu Corpo de Bombeiros especializado em Porto, o único do Brasil, e vou acabar com essa unidade, que foi o que o governo do Estado de São Paulo fez. Acabou com a unidade de Corpo de Bombeiros de Porto, porque o Porto é obrigação da União. E a União não fez no Corpo de Bombeiros referência para atendimento de Porto. Tá? Na verdade, não interessa se o Corpo de Bombeiros é da União, do Estado ou do município. Interessa que ele dê segurança para a gente. Para isso, de novo, a necessidade desse plano regional de emergência com a junção de forças de União, de Estados e dos municípios para essa questão. Finalmente, duas questões que foram colocadas. O Ministério Público, olha, não houve nenhum caso de morte, não houve nenhum caso de internação atribuída diretamente ao incêndio, e os episódios de doença, como eu já falei, estão sendo avaliados, embora estatisticamente não tenham aparecido. O Ministério Público não busca indenização de natureza pessoal para as pessoas. Existem ações propostas por caminhoneiros que deixaram de trabalhar nos dias do incêndio, existem ações propostas por pescadores que deixaram de trabalhar em função do incêndio. Não cabe ao Ministério Público promover esse tipo de ação, porque envolve direito individual disponível. Então as pessoas precisam de um advogado ou de um defensor público, dependendo da faixa de renda, para promover esse tipo de ação. O que o Ministério Público está buscando em relação a uma tipologia de pessoa afetada pelo incêndio, que são os pescadores tradicionais e apenas eles, não os outros pescadores eventualmente afetados pelo incêndio, que estão promovendo ações individuais. Primeiro porque eles compõem uma população que sobrevive de um bem ambiental que sofreu restrição em função do incêndio, não só em razão da mortandade de peixe, mas como da proibição de consumo daquele material. E em segundo lugar, porque no desenho do acordo que o Ministério Público já propôs para a empresa, no primeiro momento não foi aceito e agora está sendo rediscutido, porque a empresa disse que não o aceitou, não porque não gostasse do acordo, mas porque queria um acordo global, porque nós pretendemos que esses pescadores também colaborem
com o processo de resiliência do estuário, que foi o que o pescador do vídeo colocou, né? Hoje a natureza está demorando para conseguir se recuperar, e essa é a capacidade de resiliência. Então, se nós diminuirmos o esforço de pesca sobre esses peixes que já não estão sendo muito bem comercializados, não tem lá uma aparência muito bonita, o estuário se recupera mais rápido. Mas eu não posso chegar para o pescador, né, e dizer o seguinte: você não vai mais pescar porque o estuário precisa se recuperar. Eu preciso fazer isso, mas pagar esse pescador, e quem tem que pagar essa conta é a empresa, evidente que não é o Estado. Como o doutor Antônio falou, se correu atrás até de cestas básicas, etc., para tentar prover alguma coisa à época, mas o que nós estamos buscando em relação a esses pescadores, que são pescadores que foram analisados, estudados pela equipe do Instituto de Pesca, estudados pela equipe do MP, também por uma equipe de antropólogos contratada pela empresa, é um número específico de pescadores, e esses vão ser incluídos no acordo e por isso vão receber individualmente algum valor, mas o Ministério Público, precisa ficar muito claro, não busca indenizações de natureza pessoal. Não significa que nós não tenhamos como objetivo reverter toda a indenização para benefício principalmente das comunidades afetadas. E o Ministério Público, o dano ambiental ele é reparado de duas formas. Eu tenho danos que são reparáveis e terão que ser reparáveis. E a empresa já o está fazendo através da apresentação de projetos ao órgão ambiental, que tem acompanhado essa recuperação. Os danos que não puderem ser, e esses danos se resumem basicamente a dano à flora, vegetação. E mesmo assim ainda tem uma pequena parcela de mangue que a própria empresa já reconheceu que não vai conseguir recuperar, porque além da vegetação afetou o solo. Esses danos são considerados reparáveis e acabou por aí. O objeto é a reparação. Pode ser que, se demorar muito a reparação, que é o caso do dano à ecologia do estuário, eu tenha o que a gente chama de dano intercorrente e que também precisa ser indenizado. E existem danos que são irrecuperáveis, são as toneladas de poluente que foram para a atmosfera, são as 10 toneladas de em torno de 10 toneladas de peixes que morreram em função do incêndio. Esses danos são de natureza irrecuperáveis. Não se recolhe o poluente na atmosfera, não se revive o peixe que morreu. E para isso, a legislação brasileira estabelece que há indenização. A gente pode converter essa indenização em medidas compensatórias, mas a ótica da lei é indenização. Então, o que o Ministério Público está buscando são indenizações. Para as pessoas, não. Para a sociedade. O Ministério Público, tanto estadual como federal, é advogado da sociedade, né? Então, nós vamos buscar reverter benefício para a sociedade. Desses danos irrecuperáveis, para vocês terem uma ideia, você mencionou as multas para a dimensão do acidente irrisórias, só o dano ao ambiente estuarino, que já foi quantificado, é em torno de 1,5 bilhão. Tá? É esse patamar que a gente está trabalhando, né? Ainda está sendo feita a avaliação do dano relativo à emissão do material para a atmosfera, né? Mas esse dano que a gente diz que é o dano à mortalidade de peixes, e não se assustem com o valor. É claro que a gente não vai comparar uma coisa com a outra, porque não dá para comparar a morte de peixe com a morte de gente, né? Mas se a gente fazer um comparativo entre mortandade de peixes, e por favor, eu repito, não estou falando da gravidade dos dois eventos. A gente não gosta da palavra acidente porque não é acidente. Dos dois eventos. Mas se eu comparar mortandade de peixe, incêndio da Ultracargo e do deslizamento de Mariana, nós tivemos mais mortandade de peixe aqui do que lá. Tá? Então nós estamos falando neste grau de dimensão. Também porque a quantidade de peixes que abriga um estuário, como o doutor Antônio já falou, berço da vida marinha, é muito diferente da quantidade de peixes
por metro cúbico de água que tem um rio, como é o caso do Rio Doce. Né? São parâmetros completamente diferentes, mas a avaliação do dano chega nesse montante por conta disso. As multas que são cobradas pelo município e são cobradas pelo Estado, elas revertem para o caixa do município e para o caixa do Estado, e nós não temos nenhuma interferência em relação a essas multas. Assim como a professora Silvia já adiantou, nós também não temos nenhuma interferência em relação às questões de natureza trabalhista. Não obstante, quando da instauração do nosso inquérito civil, nós encaminhamos cópia de todo o material para um outro Ministério Público, que é o Ministério Público do Trabalho, né? Que certamente deve ter instaurado algum procedimento para acompanhar esse fato. Assim como a gente sabe que o próprio Corpo de Bombeiros tem um procedimento interno para acompanhar a saúde dos seus bombeiros logo após acidentes dessa monta, embora isso seja um expediente de natureza interna, né? Mas eles têm esse hábito, esse cuidado em fazer. Eu acho que era isso que eu tinha falado, não esqueci de ninguém, me desculpem se faltou alguma coisa, mas eu acho que não. Obrigado. Vou passar para o doutor Dalóia e vou já agradecer ao doutor Ori, tem o certificado da Unifesp que ele tem problema familiar para resolver. Obrigada, doutor. Obrigado a todos. Bom, o doutor Dauri já passou por todas as perguntas de uma forma muito esclarecedora, mas anotei também a questão do EIA e empresa. Né? Eu sei que o instrumento que nós expomos, que a Constituição Federal previu para avaliar impactos ambientais, é um estudo de impacto que é elaborado por uma equipe técnica contratada pelo empreendedor. Como o doutor Dauri já colocou, o empreendedor não vai contratar uma equipe, nós sabemos isso, que contraria os interesses dele. O que nós sempre percebemos ao longo desses procedimentos é que o órgão ambiental, via de regra, não tem poder crítico para enfrentar as questões do EIA. O não ter poder, eu digo, porque quando o empreendedor contrata, principalmente um empreendedor que vai fazer uma obra de significativo impacto, então ele tem significativo poder econômico. E ao fazer essa contratação, ele contrata uma equipe geralmente com pessoas que têm um currículo muito bem conceituado no mercado, na área científica. Então, normalmente aquele técnico que é concursado do IBAMA, por exemplo, de uma CETESB, ele não tem talvez aquela pessoa tenha sido o professor dele. Ele tem uma dificuldade científica de enfrentar um tema assim, de contrapor. Nós contamos com o que acaba auxiliando muito a defesa do meio ambiente em uma fase preventiva, que seria o estudo do impacto, acaba sendo a população e às vezes pesquisadores ou pessoas associadas a organizações não governamentais que trazem uma crítica importante, fazem um olhar diferenciado para a questão. Quando eu digo o técnico do poder público não tem poder crítico, ele tem esse lado técnico, e nós sabemos que no poder público existe uma gama de forças que muitas vezes acaba pendendo para o lado daquele empreendimento ser efetivado. Então, eu acredito que a participação das comunidades que vão ser diretamente afetadas tem que ser intensa nesse tipo de licenciamento, para que os interesses delas sejam objeto de atenção especial. Também o senhor ali mencionou do mangue secando a esquerda da ponte estaiada, né? Isso vale só para São Paulo, do lado, quem chega na subida da Rio, 90% da madeira está secando tudo. Isso nós podemos lá solicitar uma análise para verificar se existe uma apuração a respeito, ou caso não exista, para que ocorra isso. Eu já notei.
com outras empresas, o que está sendo feito? Eu perguntar. Bom, eu mencionei que depois do evento nós tínhamos, por conta de outro procedimento lá, nós fizemos uma reunião com o IBAMA, a CETESB, a CODESP, e lá foi extraído um compromisso de fazer uma vistoria nos terminais, enfim, no funcionamento desses planos individuais de emergência e um plano maior que engloba mais empresas. Isso também é uma providência importante que eu reputo que a população também tem que estar atenta para cobrar esse tipo de questão dos órgãos competentes. Por exemplo, a população local mais afetada por um tipo de polo industrial, polo petroquímico, ela tem que se organizar e pleitear em conjunto também, junto às autoridades, para que o interesse dela não fique esquecido. Porque senão, aquilo vira uma série de papéis, uma formalidade no processo, uma palavra, e depois nós acabamos entrando nessa situação. Quando acontece um evento desse, aí vai se correr atrás de um prejuízo, que é uma coisa lamentável. Então, essa participação, ela é necessária, porque se deixar só nesses órgãos que estão constituídos, no fundo acaba não tendo a atenção adequada. E a briga judicial depois, para fazer valer esses direitos, ela é demorada. A prioridade tem que ser a população, e a população tem que aparecer no processo de licenciamento, no processo de fiscalização, no processo de cobrança. Ela tem que achar mecanismo de se organizar para cobrar isso. No caso, sobre a omissão da prefeitura e providências que possam ser adotadas. Bom, a investigação, ela teve um foco amplo, no caso do Ministério Público Federal, inicialmente, mas ela teve que se concentrar um pouco mais naqueles bens federais ou nos interesses de órgãos federais que têm a obrigação de atuar. Então, vários dos pontos, por exemplo, a poluição atmosférica, quem atua é o órgão estadual. Então, não necessariamente é uma responsabilidade do IBAMA. A questão da saúde pública também, são órgãos estaduais. O Sistema Único de Saúde, ele reparte competências. E a competência da União, ela tem um caráter de gerencial maior e subsidiariamente de atuar. Então, no primeiro momento, espera-se que o Estado consiga resolver esse tipo de situação de uma maneira satisfatória. Caso contrário, pode ser instada a atuação do órgão federal para que a questão seja resolvida. Essa responsabilização em razão de omissão, os responsáveis, tanto das empresas como de órgãos públicos, isso passa por apuração também na esfera criminal. Porque nós temos na Justiça Federal, lá na Polícia Federal, um inquérito que foi instaurado a respeito, e também há inquérito na esfera do Ministério Público Estadual. Eu não estou com a atribuição para cuidar desse inquérito, então não tenho a resposta exata de como é que está sendo o encaminhamento. Mas no plano federal, ele tem inicialmente o enfoque da poluição ambiental, da poluição do estuário. Tá? A situação dos tanques e a proximidade deles, eu também, apesar de não ser conhecedor do assunto, verifiquei na ocasião, e os técnicos estavam comigo também, que a chama de um tanque, ela, conforme o vento, ela chegava a ir para o outro tanque vizinho. Os tanques muito próximos, cerca de 9 metros, um tanque do outro. Então, realmente me parece um fator que contribuiu muito para que se alastrasse esse incêndio, durasse tanto e a população sofresse tanto com esse episódio. Hoje, dá para ficar tranquilo? Eu, como cidadão, não consigo. Né? Eu acho que nós dependemos de sistemas eficientes de fiscalização. De um lado, nós temos um intenso poder econômico, com um setor de fiscalização dos órgãos públicos, por vezes, frágil. Nesse caso, nós vimos um terminal licenciado, um padrão de distância de tanque. Por exemplo, uma hipótese que é cogitada para a causa do problema
foi a construção de um guarda-corpo, de uma mureta, na caixa de transferência dos tubos entre os tanques. Ora, eu pergunto, isso é importante para colocar uma pessoa dentro daquela caixa? Então teria que estar pronto antes, né? De funcionar um terminal como esse, ou construir uma escada ali, e aí algum tipo de fagulha teria atingido esse sistema. Ora, tudo isso são coisas que, a meu ver, teriam que estar bem planejadas, bem fiscalizadas. E apesar de o evento ter chamado a atenção para o problema, eu também não posso, tenho que ser franco aqui, também não fizemos a fiscalização do fiscal, para poder saber se ele cumpriu com todas as diretrizes que deveria ter, todas as fiscalizações ocorreram a contento, todas as medidas, e se não estava em condição, se interditou ou não. O que acontece para deflagrar um evento como esse é aquela situação que não é a rotineira, é uma situação, muitas vezes pode ser essa, como eu disse, a construção de uma escada, de um guarda-corpo por uma equipe terceirizada no terminal, onde tem produtos químicos num final de semana, numa época que não tem uma fiscalização, e aí? Nós tivemos um episódio lá no Guarujá e os gases vazando, o doutor Dauri já colocou, misturar líquidos ou contêineres com produtos diversos que podem dar um efeito ali de um desastre depois de proporções maiores. Lá mesmo, quando eu estive no local, o que eu imagino que deveria ser algo de prévio conhecimento e de manejo por parte do bombeiro seria o que tem em cada tanque. Parece que eles começaram a investigar depois. Isso deveria ser algo já pronto, já pré-estabelecido como algo de fácil e rápida análise. Eles estavam tentando, segundo o noticiário, transferir líquidos mais perigosos do acrelato de butila para outros tanques para tentar evitar um mal maior. Bom, no caso também do MPT, nós também mandamos documentação para o Ministério Público do Trabalho para que ele possa instaurar a investigação a respeito, porque naquele evento que o professor Paulo Saldiva fez uma exposição explicando os efeitos possíveis desse tipo de incêndio, foi levantada essa situação da falta de equipe da brigada, enfim. E isso nós repassamos para lá, o documento que veio em decorrência daquela audiência. Eu acredito que seriam essas as respostas que eu agora tenho para passar. E mais uma vez agradeço a oportunidade, parabenizo a organização do evento e sempre recebi. Nós queremos agradecer a presença de todos, reforçar a importância da participação da comunidade em geral. A nossa casa é pública, portanto, vocês têm que estar aqui sim, tá certo? Agradecer especialmente ao doutor Dalói. Vou pedir para a professora Terezinha entregar o certificado para ele e dizer que a gente não esgota esse assunto aqui. Durante todo o semestre, o nosso grupo está à disposição para a gente estar se encontrando e discutindo. Muito obrigada e boa noite a todos.